João, capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se em carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Por favor, apresentem esta mensagem a Deus Pai Yahvé pelo poder do Espírito Santo e no poderoso nome do Rei Yeshua, e perguntem ao Pai se estas são suas palavras. Eu recebi esta mensagem de Deus Pai Yahvé em 29 de novembro de 2016. Filha Wendy, escreva essas palavras do Papai Yahvé como lhe foram dadas em seu precioso coração. Escreva-as, minha escriba Wendy. Esse é um período de se alegrarem. O Pai lhes diz que o meu filho não nasceu no mês em que vocês celebram. Permanecerá desconhecido o momento em que viu meu filho perfeito, pequenino, nascendo de uma virgem. Uma virgem que tinha uma tarefa em sua vida: criar o meu filho Yeshua ao lado de seu marido José, com quem teve outros filhos. O meu filho Yeshua é o sonho que se tornou realidade, meus filhos. O papai vê a alegria nos corações dos meus santos, a alegria de celebrar o nascimento do meu filho Yeshua aqui na terra, e isso honra o meu filho unigênito, pois o seu aniversário verdadeiro foi mantido escondido. Deus Pai se deleita em meus santos reservarem ao meu filho Yeshua um dia para ele. Meus santos, mantenham a alegria daquele dia e digam aos meus perdidos sobre o verdadeiro Salvador deles, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Mas também, meus santos, falem a ele sobre o sacrifício do meu lindo filho e como ele ama cada um, que ele levou o pecado da humanidade na sua morte e levou completamente o pecado para todo aquele que crer nele. Diga-lhes como eu, Deus Pai Yahvé, ressuscitei o meu filho perfeito dos mortos, e como ele tem as chaves da morte. Diga aos meus perdidos sobre o amor interminável do meu filho Yeshua, que ele bate na porta de suas almas, nas almas eternas de todos os homens. Diga aos meus perdidos sobre a alegria que vocês têm em seus corações, porque o meu filho Yeshua habita dentro de seus corações. Expliquem a eles que Deus transformou as intenções malignas de Satanás em algo bom, pois se ele soubesse o que teria acontecido, ele não teria matado meu filho. Celebrem este período com apenas uma coisa em suas mentes: o meu filho Yeshua, pois ele é digno de receber toda a honra. Papai Yahvé lhes diz estas palavras: o Pai sabe de todos os seus pensamentos. Alegrem-se e gritem. Alegrem-se no Senhor, porque o Senhor chegou. Deus Pai ama todos os seus filhos. Eu dei essas palavras à minha mensageira e escriba Wendy. Eclesiastes capítulo 3, versículo 4. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Mateus capítulo 1, versículos 23 ao 25. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Salmos 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei.
1 João, capítulo 3, versículo 5. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Atos, capítulo 2, versículo 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Efésios, capítulo 3, versículo 17. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Shalom.